Boa noite. Boa noite, igreja. Tudo bem? Vocês estão bem? Eu queria agradecer a bandinha que já está saindo. Obrigado. Amém. Então, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou me apresentar rapidamente e depois Catarina vai se apresentando. Quando ela for falar, então ela vai se apresentar, certo? Mas eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Marco. Por que, Marco? Por que o quê? Por que tu vai se apresentar agora? Porque a gente não tem muito tempo, Catarina. Mas eu queria me apresentar agora. Vai se apresentar depois. Não, Marco, eu queria me apresentar agora. Todo mundo está se apresentando não, junto. Não, Catarina, não tem muito tempo. Tem que ser prático, tem que ser rápido. Mas se você tivesse caladinho, eu já tinha me apresentado. E a gente tinha diminuído o tempo. Não tem isso, não. Mas, não venha com as suas coisas, pode, Catarina, Marco, que eu já vou assim. me irritar. Não. Se você falasse direitinho, melhor, você não precisava se irritar. Se você tivesse deixado eu falar. Não estou sendo grosso, Catarina. Mas, Marco... Então, por favor, deixa eu me apresentar primeiro, depois você se apresenta. Não, eu já sei que você é teimosa, então você vai insistir, então tá certo. Não, agora você pode falar. Não, você está me eu queria naquela hora. Se você tivesse deixado, eu tinha conseguido falar do meu jeitinho. Não, tá agora tu te vira. Já vem com suas coisas, Catarina, eu vou ficar irritado. Eu estou te dizendo. Você tem que mudar essas coisas que você sabe que você me irrita, né? Se você fosse diferente, não agisse dessa forma, você não ia ficar irritado. Vamos fazer o seguinte, por favor, se apresente bem rapidinho. Se apresente rapidinho, que aí depois a gente vai, ok? Rapidinho. Rapidinho, Catarina. Desse jeito eu não vou me apresentar, Marco. Tá certo, tá. Que coisa chata. Tá bom. O que é que o povo vai pensar desse jeito? Mas, Marco... Se apresente. Não vou me apresentar. Pronto. Orgulhosa, né? Que é isso? Isso também me irrita, Catarina. Oh, pelo amor de Deus, Senhor, a mulher que você me deu. Mas, tu tens que Marco, me ajudar, Senhor. Me ajuda. Como é que eu vou mudar se você fica me tratando dessa forma? Se você não me valoriza? Se você não me escuta? Se você não me deixa falar? Valorizo. Você disse o quê? Presta atenção no que eu disse. Sim, diga. Você não me valoriza. Você não me escuta. Eu escuto. Não me escuta. Eu estou te ouvindo. Não parece. Porque eu estou falando, tu não me escuta? Eu escuto o que você está dizendo, ok? Então, vamos agora sim nos apresentar da maneira certa. Ok, pessoal? Então, eu acho que você já percebeu e já foi falado, o nosso tema é como mudar o que mais me irrita no casamento. Eu acho que isso aqui que a gente fez, essa ensinação, não acontece com vocês, graças a Deus. Você tem que dar graças a Deus, porque eu acho que sou lá na Bolívia, lá no meu país. Eu acho que aqui eu não vi ninguém fazendo isso, não. Eu acho que você não se irrita com coisas que seu esposo ou sua esposa faz, não é verdade? Você não quer mudanças porque está tudo jóia, tudo legal, amém? Bom, para me apresentar então de fato, eu sou Marco Foronda, eu sou boliviano, estou aqui no Brasil há 8 anos e estamos aqui dando um suporte à igreja sede, ao pastoreio do pastor João, dos outros pastores, e também trabalhamos na escola de missões, dando um suporte também na área emocional aos alunos e trabalhando no ministério. O ministério também trouxe a gente para trabalhar especificamente na área da sexualidade de forma geral, homossexualidade, desvios e muitas outras coisas, e como também a gente vai ter amanhã a oficina, vai ser a inteligência sexual. Então, agora sim vou deixar a Catarina falar, ok? Muito obrigado. Boa noite, gente. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês essa noite, participando desse momento. É um momento que a gente também vinha junto com o pastor Tadeu e Rita, gerando no nosso coração. E nós cremos que se a gente praticar os princípios aqui apresentados, a nossa família vai se fortalecer e, consequentemente, a igreja também. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, meu nome é Catarina. Eu sou, em primeiro lugar, uma filha de Deus, né? Eu costumo dizer isso primeiro porque eu tenho uma profissão, eu sou psicóloga. Mas essa profissão, ela não toma o lugar de Deus, amém? Ela é uma ferramenta que Deus me capacitou para utilizar a favor do reino dele, amém? Então, eu estou aqui com a minha técnica do que eu aprendi na minha profissão para servir a ele e com o conhecimento que ele me instruiu, que ele me inspira para trazer alguma coisa para vocês essa noite, para nós, né?
na realidade, porque quando a gente não fala só para fora, a gente está recebendo também. Amém? Então, como o Marco falou, a gente vai falar sobre como mudar o que mais me irrita no meu casamento. E você pode pensar, se você está aqui solteiro, se você é divorciado, se você é viúvo, dizer o que é que eu estou fazendo aqui. Amém? Mas se você ainda está solteiro, ou divorciado, ou viúvo e ainda deseja casar, você vai estar aqui trabalhando na prevenção. Vai aprender coisas que vai ajudar você para quando isso acontecer. Amém? Então, abre o teu coração e vamos lá. Você está curioso? É um tema interessante, né? E a gente tem a tendência a procurar mudanças no outro, né? Geralmente, a gente coloca como se fosse o outro. Se você fosse assim, eu não estaria dessa forma. Se você fizesse isso, né, ou tivesse feito aquilo, eu não teria agido dessa forma. Então, o meu problema não é meu. Eu estou agindo dessa forma por sua causa. É o seu comportamento que causa essas coisas em mim. E aí, a gente, às vezes, quando vai querer mudar alguma coisa, a gente vai através da pressão, através da ameaça, né? Você precisa mudar isso. Se você não mudar isso, eu não vou fazer aquilo. Então, a gente começa na pressão, na ameaça, a gente começa na manipulação, para ver se a gente consegue aquilo que a gente deseja. Porque em todo relacionamento, a gente vê coisas que precisam ser mudadas. É ou não é? A gente não está satisfeito, plenamente satisfeito como estão os nossos relacionamentos. E Deus nos criou para relacionamento. Deus não criou a gente para viver só. Deus não criou a gente para satisfazer os nossos próprios interesses somente. Ele nos criou para a gente se relacionar e nesse relacionamento a gente tem que se voltar para o outro que está do nosso lado. Amém? E para isso a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas hoje à noite. Só que para a gente solicitar mudanças da outra pessoa dentro do nosso relacionamento, antes da gente fazer isso, e a gente vai falar sobre isso de fato, a gente precisa preparar o terreno. Amém? Se eu chego para Marco, você deixa a toalha em cima da cama. Por favor, não deixa essa toalha em cima da cama. Se você deixar, você vai dormir hoje à noite naquele lado molhado. Eu vou conseguir alguma coisa? Não vou, mas a gente tem feito muito essas coisas. A gente tem condicionado a pessoa que está do nosso lado à mudança através dessa forma. E isso não é o correto a ser feito. Então, a gente vai tentar aprender hoje a fazer da maneira certa, para a gente obter as mudanças que a gente deseja. Ok? Então, vamos tentar. O nosso primeiro ponto é aprender da maneira certa. Pode? Pronto. Começar da maneira certa. Essas coisas que eu falei de manipulação, de tentar pela pressão, pela imposição, é a maneira errada. E dessa forma só gera ressentimento, dor e faz com que as famílias, se a gente for falar do ponto de vista familiar e não só de casal, a gente precisa fazer da maneira correta. A gente precisa olhar para aquilo que é necessário. Amém? E qual é essa maneira correta? O que é que você está vendo nessa imagem? Nessa imagem, nós estamos vendo uma pessoa com o rapaz. Isso era para ser um casal, tá bom? A gente não encontrou, mas aí você imagina uma mulher lourinha aí e o rapaz aí, tá certo? Ela está com um cisco no olho. Tá vendo que o olho está vermelho? E ele está com uma trave. E ele está com a trave no olho e está dizendo, tem um cisco no teu olho. Aí a gente vai para aquele versículo, Mateus 7, do 3 ao 5. Isso tudo é para a gente entender como é a forma certa para a gente conseguir alguma mudança lá na frente. Ok? Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu olho? A gente poderia trocar aqui e botar assim, esposo, por que você repara no cisco que está no olho da sua esposa e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Esposa, como você pode dizer ao seu esposo, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Então, muitas vezes, a gente está exigindo mudanças no outro e a gente não está vendo o que a gente está fazendo de errado. Que muitas vezes está produzindo o comportamento da outra pessoa. E aí, a gente está convidando você essa noite para olhar para si mesmo. A maneira certa para a gente conseguir uma mudança na outra pessoa, seja no filho, seja no pai, seja no cônjuge, é olhando primeiro para o meu comportamento. Se eu olho para o meu comportamento, eu vou entender como é que eu estou agindo e eu vou poder, mais na frente, pedir uma mudança do outro. Amém? Pode passar. Então, como é que a gente vai fazer essa mudança? Olhar para isso é um princípio. Como é que eu vou conseguir olhar para esse cisco que está no meu olho antes de olhar para o outro? A gente vai dar dicas que você pode seguir aqui. Em algum outro momento, a gente vai tentar fazer uma outra situação para fazer isso na prática. Hoje você vai pensar sobre isso e você pode começar a colocar em prática em casa, né? Então, como é que você vai solicitar, fazer essa mudança dentro de você mesmo? Quais são os passos para eu entender o que é o cisco que está no meu olho? O primeiro passo é pedir ajuda externa. Eu preciso, para olhar para mim, eu ir procurar uma ajuda externa que me sinalize o que é que está de errado comigo. Amém? O que é que eu não estou vendo claramente do meu próprio comportamento? Que ajuda é essa? Primeira coisa é parar e orar ao Senhor. Porque Ele é aquele que vai conhecer você mais do que qualquer outra pessoa. Ele nos conhece intimamente. Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo a maneira como nós falamos com o nosso cônjuge. Ele está vendo a maneira como nós pensamos sobre ele ou ela. Ele está vendo a maneira como nós estamos agindo. E Ele é a pessoa mais indicada para mostrar a gente esse cisco. Para mostrar a gente o que a gente está fazendo de errado. Então, a primeira ideia é orar a Ele. Senhor, eu queria te pedir. Eu quero fazer com que o meu casamento melhore. Eu quero fazer com que desfrutar do meu casamento da maneira como você criou para que isso acontecesse. E eu não estou sabendo fazer muito isso, eu preciso enxergar algumas coisas que eu não estou conseguindo. Então me mostra, Pai, o que é que eu estou fazendo de maneira errada. Me mostra o que eu estou fazendo que está desagradando o meu esposo, que está impedindo da gente viver a plenitude que você quer que a gente viva. Eu preciso da tua ajuda. E Deus vai atender essa oração. Nesse momento você pode pegar um papelzinho e começar a fazer uma lista, porque Ele vai te mostrar. Amém? Coisas simples, né? Você é orgulhosa, você não me deixa falar. Então, meu marido você não deixa seu marido falar, você não deixa seu marido se expressar, você não deixa seu marido ser o cabeça que ele precisa ser, você toma a posição dele sempre. Ou marido, você não valoriza sua esposa, você não dá a ela aquilo que é devido a ela, você não incentiva a sua esposa a fazer aquelas coisas que ela precisa fazer. Amém? Deus vai mostrar para você e você vai anotar isso. Amém? Você não vai questionar Deus, você não vai se justificar com Deus, dizer, mas Deus, se Ele fizesse assim, eu não ia agir dessa forma. Isso é racionalizar. Você não precisa pensar sobre essas coisas agora. Você vai só anotar. Amém? O outro ponto, você pode fazer perguntas à sua família. Junta a tua família ou pessoas que são importantes para você, um pai, um irmão que você confia. Me diz uma coisa, no meu relacionamento com o meu esposo ou com a minha esposa, você percebe algum comportamento que você acha errado? Se você percebe, eu queria que você me falasse com sinceridade. Eu quero acertar, eu quero melhorar, eu quero crescer no meu relacionamento. E aí essa pessoa vai te dizer, e você também não precisa se justificar para ela. Amém? É só anotar. Você pode também pedir ajuda aos seus sogros, aos seus amigos mais próximos. E você vai somente computando essas coisas. E aí você vai para outra pessoa, que é uma das pessoas mais interessadas no assunto. Meu amor, eu estou vendo que o nosso relacionamento tá bom, mas precisa melhorar. Tem algumas coisas que estão causando problemas entre nós e eu vejo que eu quero melhorar nisso. Eu queria que você me dissesse
né? O que é que você acha que eu preciso mudar? O que é que te incomoda? O que é que eu falo de errado? O que é que eu faço de errado? Ou o que é que eu faço que não é errado, mas simplesmente te incomoda e eu quero ser uma melhor esposa para você, ou um melhor esposo? Eu queria que você me falasse com sinceridade, porque eu estou convicta de que eu vou fazer o meu melhor para ser a esposa que você deseja que eu seja, ou para ser o marido que você deseja que eu seja. Amém? Esse é o primeiro passo para começar da maneira certa, para tirar o cisco do seu próprio olho. Muitas vezes isso não é fácil, porque às vezes a gente tem orgulho, muitas vezes a gente tem as nossas razões. Ah, mas eu estou certa. Catarina, você não sabe o que ele faz comigo, ou você não sabe o que ela faz comigo. Não interessa. Todo mundo tem problemas e todo mundo tem atitudes que não agradam. Amém? Mas a gente precisa reconhecer aquilo que a gente está fazendo, sem justificar, acusando o outro ou colocando a responsabilidade no comportamento do outro como desculpa para a gente agir errado. Não foi assim que Deus projetou para a gente ser. Amém? A gente era assim antes de ter a Cristo. Porque a gente tinha a natureza, simplesmente a natureza humana. A gente hoje tem a Cristo e Ele nos capacita a ser como Ele, a amar como Ele, a agir como Ele. É esse o desejo dele para a nossa vida e para o nosso relacionamento. Então a gente deve deixar o orgulho de lado, a gente deve deixar os nossos porquês e as nossas razões de lado. Amém? Segundo passo, para a gente tirar o nosso cisco do olho. Reflita sobre as informações que você juntou. Você pega aquelas listazinhas, aquelas coisas que foram ditas, né, para você, aí você olha e diz assim, meu Deus, eu não sou isso não. Eu só sou assim porque ele disse, não, você não vai fazer isso. Nós não vamos fazer isso. A gente vai olhar e vai pensar, essa coisa está se repetindo na maioria das listas, então isso deve ter um pouquinho de verdade. Não é? Você orando, a gente orando ao Senhor, a gente vai ter convicção por dentro, essa atitude está errada. Essa atitude não é bíblica. Eu não deixar meu marido ser o cabeça, eu querer me impor, eu sair sem puxar o freio de mão e fazer essas coisas. Diante da listazinha, o Espírito Santo vai estar lá com você e vai te mostrar aquilo que você precisa mudar. Amém? E o terceiro passo? O terceiro passo é confessar. Confessar para quem, Catarina? Confessar o quê? A gente está usando como base para essa ministração o livro Como Mudar o que Mais Me Irrita no Meu Casamento. Amém? E nesse livro, o autor, que é Gary Chapman, ele fala que confessar é concordar com aquilo que está sendo dito que eu fiz errado. Estão entendendo? Então, quando a gente está confessando algo a Deus, é porque Deus está mostrando que a gente está com um comportamento errado, com um pensamento errado. E confessar significa dizer, tá bem, Senhor, eu concordo com isso. Eu concordo que eu estou errado nisso. Eu concordo que eu estou pensando assim. Isso não é o certo. Isso é confessar. E aí, o convite é confessar a Deus. Amém? Pai, eu reconheço que isso que você colocou aqui, que isso que você me falou, realmente eu tenho feito. Eu não tenho sido isso que você disse que era para ser. Eu tenho sido uma trava para o meu marido. Eu não tenho ajudado ele como eu deveria. Ou o marido, eu não tenho ajudado a minha esposa nos afazeres de casa. Ela está sobrecarregada, né? Isso aí é o Senhor mostrando. Ela está sobrecarregada, com filhos, com trabalho fora muitas vezes. E você não está ajudando ela no trabalho de casa. Deus pode mostrar essas coisas, amém? São coisas básicas da rotina diária. Coisas, necessidades que os dois têm. Mas como a gente está muito focado nas nossas necessidades, na satisfação das nossas necessidades, a gente fica só cobrando do outro, algo que a gente não faz. Amém? Então a gente confessa a Deus, pega a listinha, analisa cada ponto e confessa, Senhor, eu concordo com isso. E eu vou tentar mudar nisso, eu preciso da tua ajuda para isso. E se for preciso, confessar também para as pessoas que você procurou ajuda para perguntar na lista, você também faz isso.
Se você pergunta aos seus sogros ou aos seus pais alguma coisa, e eles mostram, e você chega para eles e diz assim: olha, eu orei, eu falei com o Senhor, eu pedi ajuda a você, você me mostrou, e eu realmente reconheço que eu estava agindo mal nessa área. E eu te agradeço por você ter me ajudado nisso. E isso vai me ajudar a mudar e a crescer no meu relacionamento. Isso vai mostrar que você é digno de honra, de respeito. Amém? Que você sabe reconhecer aquilo que está errado. Isso vai trazer confiança para as pessoas que estão ao teu redor. E você pode até ganhar alguém da família que não é cristão com esse tipo de procedimento. Porque isso lança fora orgulho. Isso mostra você como pessoa, uma pessoa que quer de fato agradar ao Senhor. Amém? Depois você vai confessar para quem? Para a pessoa lá. Né? Ele disse lá que você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, isso aqui e aquilo outro. E aí você chega para ele e diz: meu amor, lembra que há uns dias atrás eu falei contigo, pedi para tu me dizer as coisas que você achava que estava incomodando você, que eu não estava fazendo direito. E aí ele vai dizer: lembro, provavelmente, né? Se você não demorar muito tempo. E aí você vai dizer: pois é, eu queria te dizer que eu reconheço que de fato eu não estou agindo da maneira correta, de fato eu fiz isso e isso e isso que você fez, ou eu deixei de fazer isso e isso e isso que são necessidades suas, e eu queria te pedir perdão nesse momento, porque eu quero assumir um compromisso com você hoje, de ser uma esposa melhor, de ser um marido melhor, para que a gente possa glorificar a Deus, porque foi para isso que a gente nasceu. Amém? A gente nasceu para ser o louvor da glória de Deus, e no natural a gente não vai conseguir isso não. Amém? É no espiritual. E agir dessa forma é espiritual. É você ser aquilo que você foi criado para ser. Mesmo que a cabeça diga não, mesmo que o orgulho diga não, mas orgulho não é papel da gente. Amém? Se desarme, se abra. Deixa essas coisas de lado, como o pastor Rosilon falou, daqui a pouco a gente vai estar lá, e o que vai contar não é o que a gente tem não, é como a gente é o que a gente plantou, o que a gente falou, é o amor que a gente deu às pessoas, amém? É honrar pai, honrar mãe, mas honrar o esposo, porque quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe, continua honrando eles, mas a gente precisa está aqui, ó, com a pareia, como o pastor falou. Tem que honrar quem está do nosso lado. Amém? Então a gente vai e confessa. Aí você vai confessar algumas coisas. É sinal de que a pessoa vai perdoar de imediatamente? Não. Mas você não vai falar para ela só para ela lhe perdoar ou não. Você vai falar porque você precisa reconhecer. E esse reconhecimento vai trazer alívio para você. Você vai se libertar de amarras que estão te impedindo de caminhar no relacionamento, de caminhar com Deus, de avançar naquilo que Deus chamou você para fazer. Você vai ficar livre. Amém? E de quebra, o marido vai ver essa posição. Se vocês estão ouvindo essa palestra juntos, vocês podem fazer isso juntos. Isso não vai demorar um dia, uma semana, isso pode passar um mês, você nesse processo aqui. Isso tudo para a gente chegar no ponto lá da frente, que é conseguir a mudança no outro. A gente não chegou lá ainda não. Isso é só a base, isso é só o alicerce. Aí você diz assim: Catarina, mas eu estou aqui, meu marido não está. Eu sou crente, meu marido não é. Ele não entende nada dessas coisas e ele não quer saber nada dessas coisas. E aí? Você vai fazer sua parte do mesmo jeito. E a tua parte vai constranger o coração dele. Pode não ser no primeiro dia, como eu falei, pode não ser na primeira semana. Mas ele vai ver que você mudou, que você pediu perdão, que você está assumindo um compromisso com Deus. E você está começando a botar isso em prática. E na prática, depois que você pede perdão, você começa a deixar de fazer aquilo que você fazia antes. Pode ser até que não seja de uma hora para outra, porque tem coisas que a gente faz de maneira automática. Mas aí quando você faz, você se dá conta, porque o Espírito Santo vai te mostrar, e você chega imediatamente: amor, me perdoe, eu estou tentando, viu? Eu estou tentando, eu estou firme nisso.
E aí ele vai ver isso. E isso pode trazer ele para perto do Senhor, por causa da tua conduta. Amém? Da mesma forma quando é o contrário. Tu quer falar alguma coisa? O segundo ponto? Tá. Tá aqui o ponto aqui do lado. Amém, gente? Então, a gente precisa ir para essa questão. Eu queria passar o próximo. Então, esses 3 passos são os passos para a gente tirar o cisco do nosso olho e a gente mudar. Então, você chegou, confessou, e aí você vai começar a agir. E vai, nessa atitude, você vai começar a apresentar as mudanças requeridas. Mas esse é só o primeiro ponto para a gente conseguir chegar nas mudanças. Existe um outro ponto que vai ser também fundamental. E que através desse ponto, o marido ou a esposa vai ver mudanças reais na sua vida. E isso vai fazer com que ele se abra para, de fato, chegar o momento de você ser capaz de fazer o pedido de mudança e ele ou ela mudar. Amém? E esse ponto eu vou deixar aqui com o meu marido. Ok. Então, talvez você estava pensando, a Catarina já deu o primeiro ponto, então eu vou fazer minha lista, aí todos os meus erros, já está tudo certo, já refleti, já pedi perdão, já confessei meu pecado, então agora eu preciso fazer as mudanças. Aliás, eu preciso pedir as mudanças que ela tem que fazer. E você saca, você tira a sua lista das falhas da outra pessoa. E geralmente as falhas que a gente coloca da outra pessoa é mais longa. Então as tuas falhas você anotou num papelzinho pequeno, não é verdade? Mas como a outra pessoa, para você, tem mais falhas, você anotou num rolo de papel higiênico, não é verdade? Você foi. E você está pronto agora para pedir as mudanças da outra pessoa. Mas antes disso a gente tem que compreender outra coisa: o poder do amor. A gente tem que compreender a importância do amor no relacionamento. A gente tem que estar consciente que esse amor não é apenas a questão de Deus ser amor e eu tenho Deus no meu coração, Deus derramou seu amor no meu. Mas se Deus colocou o amor no teu coração, é para esse amor ser utilizado e não ficar guardado. Amém? E assim, por que é importante a gente ter essa consciência do poder do amor? Porque quando a outra pessoa está sendo amada, está sendo correspondida, está sendo querida, então ela é mais aberta para mudanças. Para você dizer, meu amor, você está falhando nisso. Ou eu queria que você mudasse essa forma de falar. Tu sabes que quando você fala isso me irrita. Então, quando você está amando, você está suprindo as necessidades da outra pessoa, então ela vai dizer, realmente, tu tens razão, eu preciso mudar. Por quê? Porque ela vai estar cheia de amor, vai estar com o seu tanque de amor bem cheio, porque você está amando ela. Agora, quando geralmente as pessoas pedem mudança, quando as pessoas estão se queixando por alguma coisa, é porque alguma área está sendo descuidada, alguma área da outra pessoa não está sendo correspondida. Por quê? Porque, como Catarina falou, geralmente nós estamos focados em nós mesmos, no que eu quero, nas minhas necessidades, no que eu gosto de fazer, qual o tipo de filme que eu gosto de assistir, que tipo de atividade eu gosto de fazer no dia a dia, quando eu estou com meu tempo livre. Então, geralmente a gente cobra as mudanças da outra pessoa, focados em quê? Nos erros da outra pessoa. Por quê? Porque eu quero que ela mude para suprir a minha necessidade. Eu quero que ela faça a sua tarefa, faça o seu papel para eu ser feliz, para eu ser suprido nas minhas necessidades. Mas isso não é amor, porque o amor se foca no outro. Amor simplesmente é se doar para o outro. A expressão do amor é simplesmente tirar o foco de nós e colocar no outro. E nós vemos isso claramente em Deus, nós vemos isso claramente em Jesus Cristo. Ele amou o mundo, Ele se interessou no mundo, Ele viu as necessidades do mundo, e Ele se doou, Ele doou a sua própria vida.
Então a gente tem, eu sei que você precisa também ser suprido em algumas áreas. Todo mundo tem necessidades, todo mundo quer ser amado. Mas a gente tem que fazer o primeiro, a nossa parte. E a nossa parte primeiro, como foi falado, é tirar a viga do nosso olho e começar a dar amor. E você tem que conhecer a linguagem do amor da sua esposa, do seu esposo. Porque muitas vezes você está falando amor, você está supostamente, você está dando amor, mas a outra pessoa não está recebendo dessa forma. Essa pessoa talvez está se queixando, talvez está dizendo que não se sente amada. Aí você vai e você diz, mas eu te dou tudo, eu te dou até dinheiro para você ir para o shopping, eu faço isso por você, e como é que você não se sente amada? É porque essa outra pessoa tem uma forma diferente de falar em amor. A linguagem dessa pessoa é diferente. E nós vemos justamente no livro, as 5 linguagens do amor, nós vamos ver rapidamente, que existem 5 tipos de amor, ou de linguagem de amor. E a gente tem que conhecer cada uma delas, para saber qual é a linguagem de amor do meu cônjuge. Por quê? Porque se eu conheço a forma dela, que ela recebe amor, a forma da sua linguagem de amor, então eu vou saber falar da maneira certa, ou saber fazer as coisas para quê? Para que ela esteja suprida. Então a primeira forma, você pode ver primeiramente, nós temos um tanque de amor. Então esse tanque tem que estar cheio, ok? Você é responsável não para encher seu tanque, é para encher o tanque de amor do outro. Então você tem que fazer alguma dessas coisas, ou talvez todas, certo? Existem uma primária e outra secundária, são 2 predominantes, mas você não pode se focar só nessas 2. Você vai fortalecer mais essas e sempre ir cuidando das outras, não deixá-las esquecidas ou guardadas. Ok? Mas você precisa fazer isso para que o tanque do amor da sua esposa, do seu marido, seja cheio. A primeira é palavras de afirmação. Palavras. E geralmente nós estamos mal acostumados a simplesmente falar dos erros dos outros, falar do que fez de errado, do que deixou de fazer, do que não deu certo, e deixamos de falar de qualidades da pessoa. Muitas vezes a esposa se arruma toda e está com uma roupa linda, mas o esposo vai estender o cabelo, pelo amor de Deus. Mas você não viu o esforço, tudo que ela fez para se arrumar, para colocar uma calça bonita, para colocar uma blusa. Você só foi naquele detalhe ínfimo, mínimo, que era o cabelo. Que na verdade o cabelo para as mulheres é mais importante, não é verdade? E a gente tem que saber ver, tem que estar atento à mudança de cabelo que elas fazem. É importante para a mulher. Agora, se você não percebe, quando ela cortou o cabelo, é o outro ponto que a gente vai falar depois, que você não está tendo um tempo de qualidade. Mas você precisa fortalecer a sua esposa. Nas palavras de afirmação, você pode falar, por exemplo, questões físicas. Algo que você goste dela, do corpo dela, os olhos, o cabelo, o corpo, alguma coisa, mas fale alguma coisa boa. Não simplesmente diga, pneuzinho, viu? Está na hora de você ir caminhar. Eu não estou gostando disso não. Não, se foque nas outras qualidades. Depois você vai entrar e vai pedir as mudanças, mas diga algo bom do corpo dela. Também pode se focar em características, ou de personalidade, ou de talentos, de habilidades que ela tem. Eu gosto como você faz aquele feijão. Eu gosto de como você prepara aquele arroz. É um arroz bem simples, mas quando você faz, é a melhor coisa, a melhor comida que eu como. Isso levanta a autoestima da mulher, do homem também.
Por isso que você tem que descobrir, será que a linguagem do amor do meu cônjuge é palavras de afirmação? Então se esforce, mas eu não sei nem o que dizer. Vai aos poucos praticando. Pega um papel e escreva, ela é boa nisso, ela é bonita, ela isso, e você vai aos poucos falando para ela, ou deixando um recadinho. As palavras transformam, as palavras levantam, e a própria Bíblia diz que a palavra doce, a palavra de amor, a palavra suave é medicina. Inclusive, como foi falado pelo pastor Rosilão, ela te deixa, as palavras bonitas te enchem de alegria, e a alegria vai fazer com que você fique mais bonito, mais formoso. Você quer uma mulher formosa, bonita do seu lado? Comece dando palavras de afirmação, ressaltando as qualidades. Ela é muito inteligente, ela sabe cuidar dos filhos, ela sabe passar a roupa, ela é isso e outro. E quando você começa com uma, com duas, de repente, vem mais. Da mesma maneira que quando nós começamos a apontar os defeitos, que às vezes quando a gente começa, parece que não termina. Mas quando você faz o contrário, quando você está falando das coisas boas, de repente você está vendo outras qualidades que você até tinha esquecido. E talvez serão as qualidades pelas quais você se apaixonou. E você tem que recuperar isso, tem que resgatar isso. A outra forma de linguagem são os presentes, certo? Presentes é importantíssimo. Não existe ninguém na história rejeitando um presente. Eu não vi uma pessoa ficando chateada por um presente, só se for um presente que ele não gostou, ou que a pessoa não gostou. E você também, marido, você tem que saber o que sua esposa gosta de receber como presente. Você não vai dar um presente que depois fique para você, porque nisso nós somos bons, não é verdade? A gente vai, a gente compra, e de repente chega com uma caixa de um presente para a esposa, e chega e diz: amor, eu trouxe um presente para você. Eita, amor, que coisa linda, abre, não, abre a tua, para você. Aí ela vai, e parece uma máquina. Eita, é uma batedeira. Ele, graças a Deus, até que enfim comprou a batedeira. E o esposo confirma: é uma máquina, você vai gostar. Aí quando ela abre, é uma furadeira. Ele pensou em quem? Na esposa? Não, ele pensou nele. Ou às vezes outro tipo de presentes que os homens dão, achando que a esposa vai gostar. Você tem que descobrir que tipo de presentes ela gosta de receber. Chocolates, flores, geralmente estão no primeiro lugar. Mas as mulheres também gostam de sandálias, não é verdade? Sapatos. Mas você tem que saber o tipo de sapato que ela gosta. Por exemplo, Catarina. Eu não vou atrás de uma sandália para Catarina, toda dourada, toda brilhosa, porque eu sei que ela não gosta. Ela gosta com menos brilho, mais discreto, certo? Inclusive, às vezes eu vou com ela para fazer as compras. Quando ela quer alguma roupa, algum sapato, eu vou com ela. E eu vou aprendendo. Essa blusa eu já sei. Esse tipo de sapato eu não sei. E às vezes eu fico até brincando com ela. Às vezes eu fico pegando um sapato todo brega, todo brilhoso, e amor, olha a tua cara. Mas é só para brincar com ela, porque eu sei que ela não gosta desse tipo de sapatos. Então você tem que pensar em que um presente que você vai dar para outra pessoa é justamente isso, para a outra pessoa, não é para você. Mas eu achei que ela gostava disso. Não tem que achar, tem que ter certeza. Porque muitas vezes o nosso achômetro não está bem calibrado. E tem que calibrar bem. Agora, melhor do que calibrar é saber de fato o que ela gosta.
Presentes são importantíssimos. Por quê? Porque um presente é algo palpável, algo que ela pode tocar. De quê? De uma demonstração de amor. Amém? Aleluia. O outro, atos de serviço. Amém? Quando a esposa está dizendo, tem um cheirinho estranho na cozinha. Fica atento. Ela está dizendo, tem alguma coisa ali debaixo da pia que está fedendo. Vai lá e dá um jeito. Então as mulheres gostam também de atos de serviço. E às vezes o homem, eu sei que o homem trabalha, eu sei que você é muito esforçado, que trabalha muito, que se esforça muito no trabalho, que chega cansado em casa, mas quando você chega, fica atento ao que ela está precisando. Ela está preparando a comida, vai lá e diz em que eu posso te ajudar. Tu queres que eu faça alguma coisa? Tu queres que eu prepare a salada? Tu queres que... Não, você não sabe cozinhar, mas tu podes fazer essa outra coisa. Passa um paninho ali na mesa, ou prepara aí a mesa para a gente almoçar. Aí você vai e faz. Isso é demonstração de amor, atos de serviço. Você precisa agradar a sua esposa, e mulheres também, ao seu esposo, com atos de serviço. Servir é a demonstração, uma das maiores demonstrações de amor. Aleluia. Hoje mesmo eu estava estudando, eu estava lá na mesa, e eu estava com sede. Eu pedi, amor, você pode trazer um copo de leite? Um copo de água ela trouxe. Mas de repente ela chegou com um potinho com salada de fruta. Eu não tinha pedido nisso, não tinha pedido isso. Ela estava me servindo. E chegou na hora certa, porque eu estava com fome. Eu não queria sair da mesa, porque eu estava concentrado. Mas chegou na hora certa. Ela estava me servindo, ela estava me amando. Ela estava se doando para mim. Ela tinha chegado da rua, estava cansada, mas esqueceu o cansaço. Deixou para trás o cansaço dela. E ela disse, eu vou dar para ele uma saladinha de fruta. Talvez para você não seja muita coisa, salada de fruta, mas para mim, naquela hora, foi a melhor coisa do mundo. E eu comi com muito prazer. Amém? Porque ela entendeu, eu vou servir, porque eu entendo que ele gosta de atos de serviço. Amém? A outra é tempo de qualidade, e foi tão falado aqui, desde ontem, que muitas vezes nós estamos no mesmo lugar, mas fisicamente, mas emocionalmente desconectados, intimamente totalmente desconectados. E muitas vezes a esposa reclama, a gente nem passa mais tempo juntos, a gente não faz mais nada, a gente precisa ficar mais tempo juntos. E o esposo vai e diz, mas a gente não mora juntos, a gente não dorme na mesma cama, a gente está o tempo todo juntos, pregados. Mas não é isso que ela está querendo dizer. Ela está querendo dizer que ela quer um tempo de qualidade, que aproveite aquele momento, que estreite uns laços de amor, afinidade que seja restaurada. Necessitamos desse tempo de qualidade. E para isso você tem que abrir mão das suas prioridades. Você tem que se focar no outro. O que é que ele está querendo nesse momento? Às vezes é simplesmente assistir um filme, descansar. Mas quando você for assistir um filme, se concentre no momento, aproveite o momento. Não fique pensando no jogo, enquanto a esposa está assistindo um filme supostamente contigo. Não durma no filme, pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente se programa, vamos assistir um filme, um filme romântico, como assim, um filme romântico, prepara aí tal coisa, eu faço tal coisa, aí a gente prepara tudo, de repente vai, e o esposo está dormindo. Isso não é tempo de qualidade. Aproveite, sai para passear, só vocês dois juntos.
Vai para tomar um sorvete, não precisa ir para um restaurante, para o restaurante mais caro e você pagar a conta, tudo, mas precisa aproveitar o tempo. E às vezes essas mulheres só precisam de conversar. E eu vou dizer para os homens, aprendam a falar, aprendam a conversar e aprendam a dar mais detalhes quando você está conversando. Porque mulher gosta de detalhe. Não é verdade? Mulher gosta de detalhes. Se você pergunta para a esposa, vamos supor, a esposa foi para o shopping com as amigas, e você pergunta, e aí amor, como foi esse tempo com as amigas? Aí você se prepare, porque bem um bombardeio de detalhes. Olha, a gente foi e se encontrou na porta lá da Riachuelo. Olha, quando fulana chegou, estava vestida com essa camisa. Oh, camisa horrorosa, pelo amor de Deus. Aí quando chegou a outra fulana, disse não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vai dando uma infinidade de detalhes. E o tempo vai passando, e você... E assim, e ela vai com tanta alegria, com tanta alegria mesmo, falando como foi o tempo dela, e você está impaciente. Não pode, tem que aprender a escutar mais, e homem também tem que aprender a dar mais detalhe, porque quando as mulheres perguntam para o homem, vamos supor, o homem foi para o jogo, certo? Aí voltou do jogo, aí a mulher pergunta, e aí, como foi o jogo? Foi bom. Sim, mas foi bom, e aí, quem foi que ganhou? Foi o 13. Não, Campinense, Raposa, qualquer um. Aí sim, mas e aí, como foi o jogo? Me dá detalhes, e aí você se encontrou com seus amigos? Foi, eu me encontrei com os amigos. Que amigos? Quantos foram? Quais são os nomes deles? Aí ele está esperando detalhes. Eu acho que a gente perdeu, o homem perdeu essa capacidade de falar. Vocês lembram, quando Deus criou Adão, a primeira coisa que disse, Adão, comece a dar um nome aos animais. Eu acho que ele estava dizendo, Adão, você tem que falar. Tem que aprender a falar, porque aqui vem aí, essa fala, viu? É só uma brincadeira, mas Deus deu essa capacidade para o homem falar, para entrar em detalhes, certo? Agora eu sei, o homem é mais objetivo, sim, eu sei, mais prático, mas tem que aprender também, ok? Agora imagina Eva dando nome aos animais. Fofinho, gordinho, nojento, um sapo. Mas graças a Deus que primeiro Deus disse para Adão, você tem que dar nome às coisas. Você tem que aprender a falar, a dar nome às coisas. E justamente é o que está falando para os homens nesse tempo, aprender a dar nome às coisas. Nome às situações, nome às respostas dos problemas, iniciativa. Tudo isso está encaixado nesse tempo de qualidade. Às vezes esse tempo de qualidade vai ser também um tempo para resolver problemas. Vamos ver o que está acontecendo nessa área. E aí a gente vai e soluciona. Mas tem que aprender a falar. Agora, mulheres, não esperem tanto. Ainda, deixe seu esposo praticar, mas não espere que ele te dê os mesmos detalhes que você dá, quando está relatando as suas atividades, amém? Ok, o outro ponto é ter o toque físico, certo? E não está falando aqui diretamente de abraçar e beijar, e essas coisas que depois nos levam para o ato sexual, não, está falando de uma carícia, de uma, como que chamam, tapinha? Uma tapinha nas costas, alisar as costas, alisar o ombro, dar um beijinho na testa, por exemplo, Catarina, se você quer ver Catarina tranquila, relaxada, na verdade eu já sei, né?
Quando ele está um pouco nervoso, eu já sei como fazer. Ou eu pego nos pés dela, que eu começo a fazer massagens, ou justamente eu faço o que eu fiz agora, um beijinho na testa. Isso desarma ela. Mas é um toque físico. E a gente precisa aprender, aliás, precisa resgatar essa questão de a gente se abraçar, caminhar na rua, de mãos dadas. Aprender a demonstrar esse afeto com carícias, com toques. Não tem que pensar simplesmente, não, então eu vou fazer isso, porque depois eu já sei no que vai dar. Não, esqueça isso. Se vai terminar nisso, glória a Deus, amém. Mas não estamos falando disso. Estamos falando de que se a linguagem de amor da esposa é um toque físico, então você tem que investir nisso. Por quê? Porque, como foi falado, quando você está suprindo todas essas necessidades, quando você está enchendo o tanque de amor dela, então ela vai se sentir amada verdadeiramente, seu esposo vai se sentir amado verdadeiramente, vai estar cheio de amor. E quando você dizer, amor, agora deixa eu te pedir um favor, tu poderias mudar essa atitude? Tu poderias mudar essa forma de falar? A pessoa vai dizer, claro, meu amor, na hora, agora mesmo eu vou mudar. Por quê? Porque eu não estou sentindo falta de nada. Eu estou sendo amado, eu estou sendo cheio, não está me faltando nada. Você está me amando. Mas você, como a gente falou, você tem que aprender a descobrir. Então você vai fazer em casa o seguinte, vai anotar essas 5 linguagens de amor, certo? Você vai fazer 2 coisas. Primeiro, vai prestar atenção nas queixas dela, ok? Então, por exemplo, se ela está dizendo, como a gente já falou, a gente não passa mais tempo juntos, então ele está dizendo que ele está precisando de quê? De tempo de qualidade. Amor, você nem trouxe mais para mim nenhum chocolatinho, nenhum arroz. Ele está dizendo, linguagem de amor, presentes. Preste atenção nas queixas da outra pessoa, ok? Preste atenção no que ela se queixa, no que ela está reclamando, que essa é uma informação importante, ela precisa disso, então eu tenho que focar nisso, ok? E a segunda coisa, você vai enumerando, você vai colocar de 1 ao 5, ok? Então, a 1 pode ser a menos, pode passar aí na tela, por favor. Você vai colocar essa lista e você vai enumerar. A 1 vai ser a menos necessária, a menos predominante, mas a 5 vai ser a predominante. Você tem que descobrir, tem que conversar com ela, o que ela gosta, certo? O melhor, o mais lindo é quando a gente mesmo descobre. Mas às vezes os homens nem têm essa capacidade. Às vezes as mulheres falam em códigos. Por exemplo, a mulher quando fala, meu amor, está muito quente hoje, né? E o homem fala, está quente. Não, ela não está dizendo isso. Ela está dizendo, amor, tu poderias trazer um copo de água gelado para mim, porque está muito quente. Ela fala em códigos. Então você tem que aprender a decodificar isso. Amém? Então, o mais lindo é quando a gente aprende a decodificar. Mas se a gente não está conseguindo decodificar, então vamos perguntar a elas. Tome um tempinho para conversar com sua esposa e descobrir o amor dela e que ela descubra a linguagem de amor seu. Amém? Catarina. Pronto. Isso tudo, ele falou muito focado no homem em relação à mulher, mas a recíproca é verdadeira. Amém? As mulheres também têm que se focar para descobrir qual é a linguagem do amor do cônjuge, se prestar atenção nas queixas dele, para poder ela perceber o que é que ele tem como prioridade, e aí a gente vai se encaixando e vai tentando mudar essas coisas. Amém? Lembra que eu falei que a gente precisava preparar o terreno para poder pedir as mudanças? Então isso aí é a preparação do terreno. Primeiro a gente limpou a nós mesmos, nos enxergamos, tiramos o nosso cisco do nosso olho
e depois a gente foi encher o tanque do amor do outro. Então, a gente, na continuidade do mês, da semana, a gente vai enchendo o tanque do outro. E o outro vai se sentir amado, e nesse se sentir amado, se sentir cheio, a gente vai poder começar a solicitar as mudanças. Amém? E aí, a primeira coisa para a gente solicitar essas mudanças seria o quê? Vamos voltar para a listinha. Quando vocês vieram para cá, algumas pessoas, eu sei que sabiam o tema da ministração, né? E aí a gente já começou a pensar, a mudança que eu quero é essa, o que a pessoa faz que me irrita é isso, eu quero que ela mude nisso, nisso e nisso. Então você pega uma listinha, um papelzinho e faz uma listinha das mudanças que você deseja que ela faça. E como é que você vai fazer essa solicitação? Para você solicitar a mudança de uma outra pessoa, a gente precisa respeitar algumas regrinhas. Passa. Primeiro passo é escolher o momento. Não é a qualquer momento que você vai solicitar a mudança do outro. Tem que ter uma hora certa. Amém? Qual é a hora certa de solicitar a mudança? Quando a pessoa está alimentada. Amém? Eu não vou me prolongar. Então, quando a pessoa está bem alimentada, porque quando a pessoa está com fome, a pessoa fica facilmente irritável. Ela pode se irritar fácil. Então, não é um momento adequado para você dizer assim, amor, eu queria que tu mudasse isso. Isso que tu está fazendo me incomoda. Aí a pessoa vai se irritar e vai piorar a situação. Amém? Tu quer falar? O momento certo... o lugar certo é a sós. Nunca peça para a pessoa mudar se você está na frente de alguém. O momento de você pedir para a pessoa mudar em alguma coisa que você deseja é em particular. Então você vê se a pessoa está alimentada, escolhe o lugar que está só vocês dois naquele momento, e aí o terceiro passo é ver se a pessoa está emocionalmente preparada para você fazer o pedido. Como é que você vai saber se a pessoa está emocionalmente preparada? Às vezes o marido vem, ou a esposa vem cheio de coisas, cheio de problemas, e o marido chega e despeja um monte de coisas. Ó, tu não faz isso, tu não faz aquilo, tu me dá trabalho, você não fala direito comigo. E eu queria que você começasse a fazer as coisas da maneira certa, que você me desse valor, então você começou criticando. Às vezes na frente dos filhos. E aí o marido cansado, o que é que vai acontecer? Uma discussão. Ressentimento e afastamento. Essa não é a forma correta. Então, para você solicitar essa mudança, você já viu que ele está alimentado, você já viu que está só vocês naquele momento, e você diz assim, amor, eu queria te pedir uma coisa, poderia pedir agora, você está bem, você está tranquilo, eu queria te pedir uma coisa, pode ser agora? Aí ele pode dizer, não, agora não, eu estou com a cabeça cheia. Aí você deixa ele, tá bom, amor, então quando você tiver condições, quando você estiver bem, você me fala que aí eu te peço. E aí, daqui a meia hora, 40 minutos, ele vai ficar com isso na cabeça, vai querer saber o que é que você pediu. Ou ela também, né? Mulher muito curiosa. Meu amor, diz aí, o que era que tu queria pedir? Mas aí você ter o tempo para a pessoa se preparar emocionalmente para você fazer o pedido. O segundo passo é você não exagerar nas críticas, porque muitas vezes a gente vai pedir uma coisa, mas a gente coloca um monte de crítica antes, bota tudo de defeito que a pessoa fez, e aí por causa disso, a gente quer que você mude nisso. E aí a situação piora. Amém? Então você tem que, a gente fala que antes de falar, antes de solicitar o pedido, a gente tem que elogiar. Então para cada pedido que você vai fazer, pelo menos 3 elogios. Você vai solicitar que o marido mude ou que a esposa mude em alguma coisa. Aí você vai lá, nesses passozinhos que a gente falou agora, e aí diz, amor, eu estou vendo teu esforço, eu estou vendo que você, durante esse tempo, tem mudado, tem me ajudado nisso. Você tem ajudado na cozinha, a arrumar as coisas, mas eu queria te pedir, todos os dias pela manhã, pega o lixo e leva lá para fora. Pode ser, aí vai ser o trabalho dela ou dele, né, conforme quem esteja falando. Mas você criticou ou elogiou antes para poder fazer o seu pedido. E o interessante é que seja feito um pedido, pelo menos um pedido, a cada 2 semanas. Não chega pedindo, eu quero que você mude isso, isso, isso e isso.
porque aí você não vai ter o respaldo e nem a mudança que você gostaria. Então você preparou todo o ambiente, você está demonstrando o amor por seu marido e você está enchendo o tanque dele, ou ele está enchendo o tanque dela, e aí você pega esses pontos e começa a elogiar para poder solicitar essa mudança. Amém? E aí eu queria que pedisse só isso. Dá para ser e você vai estimulando. Quando a pessoa fizer, aí você vai elogiar. Amor, muito obrigada porque você me ajudou nisso. Obrigada porque você mudou. Isso me fez tão bem, isso me fez tão feliz. Isso vai encher o tanque do amor da outra pessoa e ela vai se sentir estimulada a continuar nesse caminho. Depois de 2 semanas, a pessoa vai estar naquele mesmo processo. E aí vocês vão combinar e vai ser pedido mais outro motivo de mudança. E vocês podem revezar em relação a isso. Amém? Gente, tinha muitas coisas para a gente falar nesse assunto, né? É um assunto muito extenso e a gente fez um resumo para você ficar interessado na questão mesmo, para você começar a se preparar para essas coisas, para você se focar no outro e ver como o outro é necessário. O amor, de fato, é se voltar para o outro com atitude. A gente fala que amor não é um sentimento, o amor é uma atitude que gera sentimentos. E essa atitude, ela é focada no outro, como o pastor falou. Então, se eu me foco no outro, eu deixo de olhar para minhas próprias necessidades. E se eu me foco nele e ele se foca em mim, todos os dois vão ter as necessidades supridas. Não vai ser um sentimento egoísta. E isso vai glorificar a Deus e vai trazer para a gente uma satisfação, tanto emocional quanto física também, que é o que a gente vai falar amanhã. Amém? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Sejam abençoados em nome de Jesus. Pessoal, só 2 minutinhos. Só queria reforçar nessa última parte. Elogiar não simplesmente antes de você pedir uma mudança, antes de pedir para o esposo ou a esposa dizer, eu quero que você mude nisso. Mas também quando você está vendo alguma mudança de fato. Certo? Porque às vezes nós focamos no que ela ainda não está fazendo, mas a gente não vê o que ela já fez para mudar. Então a gente precisa também reconhecer o esforço da pessoa, precisa reconhecer o avanço da pessoa, mesmo que não tenha chegado aos 100% da mudança, mas se chegou nos 30, nos 50, nos 80, mas já avançou. Então você não vai falar daquilo que ela ainda não conseguiu, você vai falar e vai elogiar aquilo que ela já conseguiu, e você vai dizer, meu amor, estou muito feliz, porque você está verdadeiramente deixando esse comportamento, meu amor, você está mudando, eu sei que é um esforço muito grande para você, mas eu estou feliz, eu estou contigo, o que eu puder fazer ainda para te ajudar, eu vou fazer. Então a pessoa ainda se sente mais estimulada, e ela diz, eu estou nos 30%, mas eu vou chegar nos 100%. Amém? E isso vai fazer com que a outra pessoa também pense da seguinte forma, ela está se esforçando. Ela está fazendo tudo o possível. Então eu tenho que me esforçar também, porque ela está me amando, ela está mudando e eu tenho que corresponder. E aí um se foca em amar o outro, em fazer as mudanças para amar e abençoar o outro, e o outro também. E os dois dão. E os dois recebem, e ninguém fica insatisfeito, e ninguém fica infeliz. Amém? Então era isso que a gente queria falar. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês.